Olá, queridos, boa noite, sejam bem-vindos a essa célula. Estávamos já com saudade, semana passada não tivemos a célula, tivemos a live, né? Mas é muito bom estarmos de volta como célula. Seja muito bem-vindo você que está conosco, você que nos visita, e somos gratos a Deus mesmo por esse tempo, né, amor? Olá, boa noite, alegria imensa estarmos aqui, continuando conectados pelo fogo sempre. Amém. Está conosco hoje um casal sortudo, o Vitor e a Kelly, né? Sejam bem-vindos a essa célula, muito bem-vindos mesmo. Boa noite, pessoal, tudo bom? Agradecer a Érica aí que não pôde vir. Obrigado, Érica. Deus abençoe. A promessa se cumpriu, né, Kelly? Sim. Depois de muitas vezes em segundo lugar, estamos aqui. Quem insiste sempre alcança aí. O Vitor estava me contando que eles tentaram 3 vezes, ou ficaram 3 vezes em segundo lugar, e dessa vez deu certo para eles estarem. Glória a Deus. Na adoração aqui, a Sabrina. Boa noite pessoal. Também o Rafa. Amém, boa noite pessoal. Benção. E conosco, como sempre, também o Júnior. Oi, gente, boa noite, bem-vindos à nossa célula online. Deus abençoe esse tempo que a gente vai ter junto. Vai já compartilhando teu testemunho, compartilhar da palavra através do celular da igreja que vai aparecer no teu vídeo. Se você também quiser preferir, você pode ligar a tua câmera, acessar o QR Code, vai cair direto no WhatsApp da igreja, e aí você também pode encaminhar seu testemunho, seu compartilhar de palavra. Vai ser um tempo bem gostoso. Deus nos abençoe. Amém. Quero reforçar o que o Júnior acabou de dizer, né? Porque às vezes a gente está no andamento da célula, quando está no tempo do testemunho ou do compartilhar, tem alguns que mandam nesse momento e às vezes não dá tempo de ler, porque já passamos para outra fase. Então já se antecipe, mande aí o teu testemunho, o comentário da palavra, para que realmente nós sejamos edificados por aquilo que você foi abençoado, né? Em nome de Jesus. Vamos orar então? Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor por mais esse dia que o Senhor nos deu. E nós queremos fazer desse dia, Pai, desta noite, uma noite especial, Pai. E ela não tem como ser especial se a Tua presença não estiver conosco. Nós reconhecemos, ó Pai, e verbalizamos nessa hora a nossa total necessidade do Senhor. Não sobrevivemos sem Ti, não podemos viver sem o Senhor. Não conseguimos sem o Senhor. Tu és fundamental, Tu és, ó Pai, o motivo da nossa existência, da nossa adoração. E nessa hora queremos nos render a Ti, ó Pai. Queremos render o nosso coração a Ti e realmente declarar, ó Pai, que a Tua presença é bem-vinda nesse lugar. A Tua presença é bem-vinda nesse lugar, a Tua presença é bem-vinda em nome de Jesus em cada casa que está conectada conosco aqui. Nós queremos experimentar, ó Pai, um nível novo da Tua presença, do Teu mover, das Tuas águas nesse lugar, ó Pai. Por isso vem, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Nós clamamos por Ti, clamamos por mais de Ti, clamamos, ó Pai, por águas mais profundas, ó Pai. E não importa pelas dificuldades que tenhamos que passar, nós estamos comprometidos contigo, Pai, de caminharmos, ó Pai, para essas águas mais profundas, em nome de Jesus. Não desistimos, não retrocedemos, não abandonamos, não, ó Pai, nos acostumamos com o nível que já estamos, porque sabemos que tem mais. Sabemos que tem mais e queremos caminhar para esses níveis mais profundos, Pai. Que esse seja, Pai, o desespero do nosso coração, Pai. Que esse seja o desespero de cada coração que está conosco hoje, Pai. Que sejamos desesperados por mais de Ti, Pai. Vem nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Vem nesse tempo, Espírito Santo de Deus. Nós Te adoramos, nós Te adoramos. Nós não adoramos as circunstâncias, nós não adoramos, ó Pai, os medos, nós não adoramos as rejeições, nós não adoramos, ó Pai, a falta disso ou daquilo, nós adoramos o Rei, o Senhor, Jesus Cristo, Seu nome é Jesus Cristo. A Ti toda honra,
toda a glória e todo o louvor, Pai. Nós bendizemos a Ti nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Te adoramos. Sim, Tu és grande, Pai. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Sim, nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sim, tu és grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Sim, nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és o dono da terra e dos céus, dos céus. Sim, te adoramos por tudo que és em nós, te adoramos. Grandioso, grandioso. Te engrandecemos, te engrandecemos. Sim, nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Sim.
mais satisfaz, Senhor, o nosso coração, a não ser a Tua presença. Senhor, nós priorizamos a Tua presença, Senhor, nessa noite. Queremos desfrutar daquilo tudo que o Senhor tem para nos dar nessa noite, nos derramar nesse lugar nessa noite, Pai. Declaramos juntos, Senhor, que temos fome do Senhor, sede do Senhor, Pai. Que nada satisfaz, Senhor, mais do que a Tua presença, do que a Tua manifestação, Senhor, do que a Tua morada em nós, Pai. Não queremos, Senhor, só uma visitação, só uma experiência, Senhor. Queremos intimidade com o Senhor. Esse é o desejo do meu coração. Sim, Senhor. Temos tanta fome, tanta sede. Sim, Senhor. Nada nos satisfaz. Senhor, temos tanta fome de Ti, temos tanta sede de Ti, de Ti, de Ti, de Ti. Senhor, temos tanta fome de Ti, temos tanta sede de Ti, de Ti, de Ti, de Ti. Nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Nada satisfaz mais, nada satisfaz mais. Senhor, temos tanta fome de Ti, temos tanta sede de Ti, de Ti, de Ti, de Ti. Temos tanta fome, Senhor, temos tanta fome de Ti, temos tanta sede de Ti, de Ti, de Ti, de Ti. Então vem, nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Nada mais satisfaz minha alma, nada mais
Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Sim, Jesus, tu és tudo que precisamos, tudo que precisamos. Nos deixe ficar aqui, nos deixe ficar aqui, nos deixe ficar aqui, Jesus. Nos deixe ficar aqui, nos deixe ficar aqui, nos deixe ficar aqui aos seus pés. Nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Sim, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Sim, Deus. Só Jesus. Só o Senhor satisfaz a nossa alma. Por mais que tentamos, ó Pai, preenchê-la com tantas outras coisas, reconhecemos que nada satisfaz a nossa alma a não ser a Tua presença, Senhor. Por mais que tentamos correr para outro lugar, ó Pai, nós queremos dizer que não temos para onde ir. Nós nunca teremos para onde ir, Pai. E nós escolhemos não ter para onde ir, ó Pai, a não ser para o Senhor, a não ser para os Teus braços, Pai. Por isso nessa noite nós reconhecemos uma vez mais, Senhor, que quantas vezes for preciso reconhecer, nós reconheceremos, ó Pai, que é a Tua presença que satisfaz a nossa alma, Pai. Que é a Tua presença que preenche o nosso ser, ó Pai, o nosso coração, ó Pai. Que é a Tua presença que aquieta a nossa alma, Senhor. Que é a Tua presença que tira o desespero da nossa alma, Pai. Que é a Tua presença que tira a ansiedade das nossas vidas, ó Pai. Que é a Tua presença que tira os medos que tantas vezes, ó Pai, que tantas vezes temos. É a Tua presença. Se há algum valor em nós, ó Pai, é por causa da Tua presença, Senhor. Somos vasos de barro, Senhor. Somos vasos de barro, Pai, fáceis de serem quebrados. Não há valor no vaso sem o que pode estar dentro dele, que é a Tua presença, Senhor. Os vasos se tornam vasos de honra somente por causa da Tua presença, e esse é o nosso privilégio, essa é a nossa honra, esse é o nosso galardão, Senhor. Ter aquilo que não merecemos ter, poder, ó Pai, ser habitação daquele que nunca teríamos condição de merecer.
Nós reconhecemos isso, Senhor. Nós reconhecemos isso, Pai. Que não podemos viver longe da Tua presença, Senhor. Que não podemos, escolhemos não viver, Senhor. Nos perdoa quando nos distanciamos dela, Pai. Nos perdoa quando vamos para longe daquilo que temos de maior valor, daquilo que temos de mais precioso, Senhor. Nós te adoramos nessa noite, Rei. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de te adorar. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Receba a nossa adoração. Glória a Deus. A presença dele é doce, desejável, maravilhosa. Aleluia. Nós vamos para os nossos testemunhos. Não sei se aqui na roda tem algum, se não, nós já mandamos lá pro Júnior. Tem algum testemunho aí, Júnior? Temos alguns. Temos 3 aqui. Começando com o da Fer, a Fer Levi, ela está testemunhando aqui sobre a recuperação da avó dela. Algumas semanas atrás a gente orou inclusive sobre isso. Ela tinha adquirido a Covid. Foram 2 semanas internadas e mesmo sendo completamente de risco aí por causa da idade e outros fatores, graças a Deus está recuperada, já está em casa. Amém. Glória a Deus por isso. A Paloma, da célula do Osmar e da Cimeia, também compartilhou aqui que essa semana passada ela fez alguns exames, ela não estava se sentindo muito bem, e ela ficou um pouco preocupada por não estar se sentindo bem com os resultados, e ela diz aqui que graças a Deus deu tudo certo, está tudo em ordem, tudo normal. Ela disse que quer agradecer muito a Deus por isso. E eu até vou ler a última frase, porque eu achei interessante, ela colocou aqui, por cuidar de mim mesmo sendo falha e pecadora. Paloma, somos todos, né? Mas graças a Deus o amor dele é incondicional, e ele cuida da gente mesmo. A Neia também está compartilhando aqui sobre o Valentino, aquele bebezinho que a gente já tem orado também algumas células aí, referente à leucemia. Ele teve um tipo de câncer, fez alguns exames, ainda não está 100%, mas a mãe compartilhou aqui que ela conversou com o chefe de oncologia do hospital que ele está sendo tratado, e ele falou que ele só tinha cuidado de 2 pacientes menores, né? Só que eles tinham mais de 3 meses, o Valentino está com 1 mês agora, e nenhum deles tinha passado da primeira fase do tratamento. Então, a primeira fase passou, e agora o Valentino está se recuperando, e a gente continua orando por ele também. Amém. E
É isso, são esses 3 aí. Glória a Deus. Que benção ouvir isso, né? Saber realmente o que Deus tem feito, realizado. Que Ele seja engrandecido por cada testemunho aí, em nome de Jesus. Amém? A respeito dos nossos avisos, né? Como falei já no domingo, nós estamos retornando às atividades somente do culto online agora, né? Pelo decreto municipal que foi estabelecido na segunda-feira. Então, domingo, nós teremos os cultos às 10 e às 18 horas, só através do canal do YouTube da igreja, somente, né? E antes disso, no sábado, vai acontecer às 16 horas o Connect-In, também online, pelo canal do YouTube da igreja. E às 20 horas, o Connect, o evento de jovens. Então, você que é adolescente, se conecte às 16 horas no canal do YouTube. Você que é jovem, se conecte às 20 horas no canal do YouTube da igreja, ok? Vai ser especial e maravilhoso esse tempo também no sábado, em nome de Jesus. Na quinta-feira que vem, a célula normalmente, né, às 20 horas, e vamos dar sequência às nossas atividades normalmente aí agora, somente de forma online, ok? Quero dar oportunidade para você semear o Senhor nessa hora, ofertar ao Senhor. Eu quero desafiar você a realmente vivenciar esse momento de oferta, como ela pode ser vivenciada por mim, por você. Eu sempre gosto de reafirmar algo. A oferta não é por causa da necessidade da igreja, ou das pessoas, ou dos missionários. Ainda que a oferta venha atender algumas necessidades, a oferta ela faz parte do culto. Um culto que não tem o momento da oferta é um culto incompleto, porque a oferta faz parte do culto. Assim como cantamos, assim como testemunhamos, assim como compartilhamos a palavra, ouvimos a palavra, a oferta faz parte do culto. Então, eu quero desafiar mesmo nesse momento de célula, de você realmente participar ofertando ao Senhor, dando ao Senhor aquilo que Ele merece receber de você como adoração através dos seus bens. E eu reforço que essas ofertas são destinadas para ação social, para as missões, e temos realmente canalizado para isso e usado de forma muito precisa essas ofertas para esses propósitos, e as pessoas, graças a Deus, têm sido atendidas e abençoadas por essas ofertas. Então, eu louvo a Deus pela sua participação e desafio você a permanecer e a continuar para que realmente Deus seja glorificado e todos esses propósitos cumpridos em nome de Jesus. Amém? Enquanto adoramos, quero dar a oportunidade para você fazer a sua oferta. A conta da igreja está aí na tela, pode fazer em nome de Jesus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. Receba, Pai, cada oferta como adoração ao Teu nome nessa hora. Nós te bendizemos, Jesus, e te adoramos com os nossos bens e reconhecemos realmente o
merecimento do Senhor de ser honrado com os nossos bens em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos então para o nosso momento da palavra. Esse domingo foi a pastora Ana quem pregou e ela vai compartilhar agora, conduzir esse momento do compartilhar da palavra conosco. Foi uma alegria estar novamente trazendo a palavra no domingo. E foi muito especial falar sobre esse tema, aliança de sal, que realmente foi de uma forma muito diferente que Deus falou conosco, né? Para quem ouviu, nós recebemos uma oferta de um vidro de óleo e de um saquinho de sal. E a pessoa que nos deu essa oferta, ela disse, olha, Deus falou para eu dar a vocês, mas eu não entendi o porquê. E no decorrer dos dias, o Senhor foi falando conosco. No domingo passado, durante a adoração, o Senhor falou comigo, me lembrando dessa oferta. E eu entendi, Deus deve estar prestes a revelar. E quando o Marcelo começou a pregar no mesmo domingo, ele falou sobre o óleo. E Deus, então, trouxe esse primeiro momento com a palavra do Marcelo sobre o óleo. E domingo, o Senhor me deu a palavra e a revelação sobre o sal. Então, inclusive, fiquei pensando, né, que nós não tivemos a célula semana passada. É verdade. Ah, senhorzinho, esquecemos disso. Mas daí, você quer que eu compartilhe a palavra do óleo? Fala rapidinho aí, só para fazer sentido agora. De cor? A construção, né, gente? É, claro, para fazer sentido a construção. Jesus, eu Não, tinha uns mas- rabiscos lá que eu joguei Mas fora. não Acho que precisa até ser tudo, né, amor? Só o tchan. Assim. só o tchan. Aí até a Sabrina já resume a palavra. Só espremer. Então, eu falei lá da palavra, né? Foi uma benção. Ó, começou de novo. Isso aqui foi pegadinha da pastora Ana pra mim. Surpresa! Tan, 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 tan. Vamos lá, Jesus, me ajuda, Espírito Santo. Glória a Deus. Das virgens. Eu falei das 10 virgens, né? Eu sou E boazinha, falei das Chico. 5 prudentes, das 5 imprudentes, que as 5 prudentes levaram óleo extra, né? Para o encontro com o noivo, e as imprudentes não levaram, e as lamparinas delas apagaram bem na hora da meia-noite, quando o noivo apareceu, né? E então elas saíram comprar, enquanto que as prudentes já entraram e desfrutaram do relacionamento com o noivo. E eu falei da necessidade de nós não permitirmos que o óleo acabe. E o óleo é a matéria-prima para que o fogo de Deus venha sobre nós. Assim como na lamparina é necessário ter o óleo para que o fogo se manifeste e logo ilumine todo o ambiente. Da mesma forma, nós como lamparinas, né, nós precisamos do óleo e não podemos permitir que ele acabe. Para que o fogo de Deus venha sobre nós venhamos a desfrutar desse fogo e também iluminar, né, incendiar os lugares aonde estamos. Então, não podemos permitir que o óleo acabe. E aí eu falei a respeito da necessidade de nós realmente produzirmos esse óleo, ou permitirmos que Deus produza esse óleo em nós. E basicamente eu falei ali do Getsemane, do momento em que Jesus foi para o Getsemane, um pouco antes da sua crucificação, e naquele momento a Bíblia diz que ele foi por um tempo de tanta angústia que ele suou sangue, gotas de sangue, né? E Getsemane significa prensa de óleo, né? É o significado da palavra Getsemane. Então, naquele momento, Jesus foi prensado de tal forma que ele produziu as primícias daquilo que ele viria a dar pela humanidade, que era o seu sangue, para redimir a humanidade. E naquele momento, as primícias foram para o próprio Deus, no relacionamento com seu Pai, né? A Bíblia fala que um anjo chegou ali para confortá-lo, inclusive, mas foi num momento de tamanha prensa, de angústia, né? De pressão, que Jesus produziu o mais puro sangue. E da mesma forma, eu e você, para não permitirmos que o óleo acabe, precisamos nos submeter aos processos de Deus, entendendo que não é para o nosso mal, mas para justamente ser produzido nas nossas vidas o mais puro e maravilhoso óleo, que é primeiramente para adoração ao Senhor,
mas também para ser uma matéria-prima para que o fogo de Deus venha e nós venhamos a incendiar as pessoas e todos aqueles que estão ao nosso redor. Então, não deixe o óleo acabar. Amém. Quase pregou de novo, né, pessoal? Mas tudo bem. Não preguei, só comentei. Aí, então daí domingo passado eu falei sobre aliança de sal. Fizemos um estudo aí pela palavra sobre o sal e eu trouxe principalmente, para começar o entendimento, as 4 funções na cultura judaica que o sal tinha. Primeiro, preservação de alimento, do alimento e do sabor, a preservação da qualidade e do sabor. Segundo, uso medicinal, ou seja, ele era usado também para trazer cura sobre alguns ferimentos. Terceiro, ele era usado na assinatura dos contratos, para simbolizar que era irrevogável aquele contrato. E quarto, era usado para estabelecer alianças de amizade profundas. Então, se comia o sal junto para dizer que seria uma amizade profunda e para sempre. Esses eram os significados na cultura judaica. E olhando para o Velho Testamento, nós conseguimos ver nos textos reproduzido, então, essas verdades sobre o sal. Primeiro, a gente vê lá em Ezequiel e também em Levítico, que o sal ele era colocado sobre a oferta. Naquela época eram feitas ofertas de sacrifício, que eram animais ou cereais. E em ambos era colocado sal, primeiro, para simbolizar a conservação do sacrifício. Segundo, para simbolizar o nível de amizade e relacionamento que Deus já mostrava querer ter com o povo. Segundo, o sal também, então, era usado, né, nesse intuito medicinal, era usado sobre o cordão umbilical. E a gente vê lá em Ezequiel, capítulo 16, versículo 4, que Deus falando a Jerusalém que eles não tinham colocado o sal sobre o cordão umbilical. Então, ali ele estava usando uma linguagem figurativa, mostrando que Jerusalém não estava preservando a aliança deles, né? Não estava mantendo curada, sã, viva. Então, estava faltando o sal. Terceiro, a gente vê o sal sendo manifesto como um sinal de que a aliança era irrevogável. Deus falando que a aliança dele era irrevogável. Por isso era chamada aliança de sal. E lá em 2 Crônicas 13, 5, a gente vê o versículo onde Deus mostra isso, falando para Davi e a sua geração que ele teria uma aliança de sal com eles. Ou seja, no hebraico significava aliança irrevogável. Então, a gente fez esse apanhado do Velho Testamento para a compreensão do uso do sal. E fomos para o Novo Testamento, onde o próprio Jesus, e eu trouxe aqui 2 textos onde ele fazia a referência ao sal. Primeiro, em Marcos 9, 49 e 50, o versículo diz assim: cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Então, eu enfatizei Jesus dizendo, em primeiro lugar, tenham sal em vocês. E eu trouxe a referência das 4 funções do sal. O que significava Jesus, então, dizer tenham sal? Primeiro, tenham santidade, tenham pureza, tenham integridade. Porque lembra que o sal traz conservação, né? Traz saúde para aquele sacrifício. E como hoje não são animais, mas nós somos o sacrifício para Deus, ter sal em nós significa tenham pureza em vocês, tenham santidade em vocês, tenham a integridade. Integridade fala de inteireza, ou seja, tudo aquilo que vocês falam, pensam e fazem precisam estar em harmonia para que realmente isso seja símbolo de que tem sal nesse sacrifício que são vocês. Segundo, tenham sal em vocês também significa tenham cura em vocês. Deixem eu colocar um sal em vocês que cura. E eu fiz a referência que assim como lá no Velho Testamento o Senhor falou do cordão umbilical, eu trouxe aqui a ideia do cordão umbilical como sendo a genética espiritual, o legado espiritual que é passado a nós. Há aquele legado bom, mas há também o legado ruim, que a gente chama de iniquidade, quando o pecado da nossa família é repetido de geração em geração. E aqui, então, significa que Deus e Jesus é capaz de colocar esse sal nessa iniquidade para nos curar, para limpar o cordão umbilical da nossa geração.
Terceiro, tenham sal em vocês, Jesus também estava dizendo, tenham certeza da aliança irrevogável que eu disse lá no Velho Testamento que tinha com Davi e que agora eu continuo tendo com vocês. Tenho certeza que eu sou o Deus de vocês, que vocês são o meu Deus, ou o meu povo. E em quarto, Jesus diz, tenham sal em vocês. Ele também quis dizer, tenham lealdade, tenham honra, tenham amizade para comigo. Porque esse sal que eu coloco em vocês significa que nós vamos ter relacionamento. E então eu disse da necessidade de nós correspondermos a Ele nessa amizade, em honra, em lealdade, em fazer o que fazemos para Ele por amor verdadeiro e profundo, e não apenas por uma obrigação religiosa. Pois bem, depois de Jesus dizer, tenham sal em vocês, em Marcos 9, agora eu citei também o texto de Mateus 5,13, aonde ele vai dizer o seguinte, vós sois o sal da terra. E aqui, então, ele não só mais diz, tenham sal em vocês, mas ele diz, vocês são o sal da terra. E aí eu comecei a mostrar que se nós temos o sal de Cristo e trabalhamos nessas 4 áreas que eu citei atrás, então agora nós podemos ser o sal que Ele vai derramar sobre a terra. E foi muito interessante quando veio essa revelação tão profunda ao meu coração, que Deus quer se aliançar com a terra, quer se aliançar com as demais pessoas da terra. E Ele quer que eu, que já tenho uma aliança com Ele, agora seja o sal, para que Ele me use e coloque esse sal sobre as pessoas e sobre a terra e tenha com elas essa aliança. Com isso, eu vou poder agora ser o vínculo de Deus para levar pureza e santidade, para levar a cura para a alma, para o corpo, para levar a consciência de um Deus que tem uma aliança irrevogável com aqueles a quem eu for salpicar com esse sal, e para dizer também que eu sou o vínculo de Deus para levar amor, lealdade, honra, amizade verdadeira para aqueles que Deus tanto ama. E eu terminei dizendo que o sal só é um sal bom, um sal capaz de realmente de salgar alguma coisa ou alguém, nesse caso que somos nós, quando ele é passado pelo fogo. O próprio processo de preparação do sal para refiná-lo e deixá-lo preparado para realmente ser um sal eficaz, ele exige que ele passe por caldeiras até de 200 graus de aquecimento, exige que passe por centrífuga e pelo filtro. E esse processo vai tornar o sal refinado e preparado para salgar. E aí eu enfatizei o fogo, temos falado tanto do fogo de Deus desde o ano passado, que se nós somos o sal, e se nós passamos pelo fogo de Deus, nós seremos purificados, todas as impurezas, todas aquelas misturas que estão em nós que não nos fazem puros, serão refinados pelo fogo, para que realmente sejamos esse sal capaz de salgar as pessoas que estão precisando. E que Deus possa contar conosco, nos usar como sal e salpicar uma geração que carece ser salgada pelas mãos de Deus. Amém? Amém. Muito bem. Eu só queria que você falasse daquela parte do sal do texto de Lucas lá, que foi a revelação, né, que Deus te deu. Ah, que eu não li ele inteiro, né? Lucas. Foi Lucas? Foi Lucas, só um pouquinho. Não, foi Mateus. Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. Não, antes. Marcos 9,49. Cada um será salgado com sal. Ah, exatamente, não citei a frase. Por que o sal tem que passar pelo fogo? Cada um será salgado com fogo. E foi isso que você falou, né? É isso aí. E essa frase, ela ficou borbulhando dentro de mim, porque realmente, a princípio, não fazia sentido. Como eu vou ser salgado com fogo? E foi então quando Deus trouxe essa revelação, ao estudar o processo do refinamento do fogo, que é o fogo que vai tornar o sal capaz de salgar. Por isso, cada um será salgado com fogo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu já vou compartilhar daqui a pouco, mas eu quero dar a oportunidade e o privilégio primeiro para o Vitor ali. Olha, Vitor. Eu dar honra. Eu ia jogar para a Kelly, mas agora... Já foi intimado. Uma coisa que me chamou a atenção é que ali em Mateus 5,13 fala que nós somos o sal da terra, mas o 14 fala que nós somos a luz do mundo, né?
e fazendo a conexão com as duas pregações, vem meio que fechar. Sim. E compartilhando agora o que eu tenho vivido, até o culto do pastor, eu estava vivendo essa questão do isolamento meio como uma das virgens despreparadas, né? De qualquer jeito, vamos, e empurrando com a barriga. Mesmo desde o começo, a gente falando que não era só essa questão que a gente está vendo de isolamento, de pandemia, enfim, mas no mundo espiritual a diferença que isso ia trazer, né? Mas eu estava meio na minha. E uma frase que o pastor falou na pregação que me fez virar a chave foi que o que nos afeta não é passar por crises, mas passar por ela e sair do mesmo jeito. Aí Deus veio e falou, Vitão, você está passando e vai sair do mesmo jeito se você não tomar alguma atitude, né? E ali eu virei uma chave, né? Ali eu falei, não, então está na hora de tomar alguma atitude. E daí sobre a palavra da pastora, né? Foi interessante porque toda vez que eu vi esse versículo que falava do sal da terra, eu nunca tinha parado para pensar em tudo que isso acarretava, né? Para mim era só, eu trazia para a questão do tempero mesmo, tipo, o mundo é tão sem graça, precisa de Deus, e a gente precisa ser esse tempero para eles, a gente precisa ser esse algo mais, né? E sempre levei por isso. Mas traz toda essa carga histórica, né, do Antigo Testamento, e me chamou muito a questão da aliança, né, da aliança de sal, da questão de ser fiel um com o outro, da amizade, né? E para mim foi algo que tocou muito, né? Porque, como eu falei, o sal para mim era só essa questão do algo a mais. E é o processo aí que eu estou vivendo, né? Tenho no discipulado com o Jeff, conversando com o pastor Valdeir também. Eu estou vivendo um processo de sair dessa zona de conforto, né? Então, essa questão do isolamento estava muito nesse marasmo. E está sendo um tempo de mexer as estruturas, né? Domingo passado, depois de 4 anos, voltei para o louvor. Então, são coisas aí que Deus está fazendo eu ter que trabalhar, né? Até essa questão do louvor, compartilhei com o Júnior antes de voltar, que eu estava me enrolando já há um tempo, porque eu sabia que tendo que voltar, eu ia ter que mexer em algumas coisas que, por comodismo meu, eu não estava muito disposto. Mas são coisas que Deus está mexendo exatamente para isso, para ser o sal na terra e para ser a luz no mundo, né? É isso que Deus tem feito na minha vida nesse tempo. Amém. Que bênção, glória a Deus. Ana Kelly. Eu achei bem interessante também essa questão de a gente sempre lê esse versículo de Mateus, né? E já, eu quero salgar o mundo, né? Eu quero fazer diferença. E foi legal ver realmente, como o Vitor falou, tudo que vem por trás disso mesmo, né? Que não basta a gente querer sair salgando tudo ou fazendo a diferença se a gente não passar por todo o processo, né? Que é a questão da entrega, né? Da gente ser sacrifício, da cura realmente, né? Da purificação. E aí, realmente, se a gente passar por tudo isso, não vai ter como a gente passar por esse mundo, né? Sem fazer a diferença, sem levar sabor, sem realmente, né? Cristo vai estar realmente, até como a pastora falou no domingo, né? O caráter dele vai estar tão impregnado em nós que não vai ter como, né? A gente não salpicar por aí. Então, para mim foi bem interessante isso. Às vezes a gente só quer estar pronto, né? Fazer a diferença, né? Assim, só quer a parte boa, teoricamente. Mas tem todos os processos, né? Que a gente tem que passar. Amém. Isso aí. E olha só, Kelly. A Kelly é enfermeira e eu sou médica, né? Então, nós vamos falar da linguagem que... eu até brinquei no domingo, não tem... acho que de manhã, né? Você estava à noite? Estava à noite, né? Acho que de manhã não estava nem você, nem a Fer. Daí eu falei, não tinha nenhuma cúmplice para concordar comigo. Mas aí eu falei só do ponto de vista do Velho Testamento, né? Quando o sal era usado no cordão umbilical. E fiz a simbologia da cura com o cordão espiritual. Mas depois a Fernanda me mandou uma mensagem me atualizando. Ela disse que já saíram estudos que mostraram novamente a eficácia tão grande do sal, que eles começaram a usar novamente o sal para colocar no cordão umbilical. Então, eu queria trazer uma atualização na célula, que é a informação fresquinha que a Fernanda, pediatra,
passou para mim. Eu fiquei impressionada. Eu falei, até brinquei da minha mãe que colocava o sal na ferida, né? Falei, ela usava uma cultura milenar. Falei, a cultura milenar está funcionando de novo. Então, isso me chamou muito a atenção, no sentido de nós estarmos atentos para essa questão da cura, realmente, que Deus está enfatizando, que quer trazer sobre a nossa geração, né? Amém. Glória a Deus. Sabrina? Eu de novo? Uhum. Todo mundo ri da minha risada que eu dou primeiro de antes de falar, porque eu tô sem graça. Cantar é mole, falar é difícil. É quebra-gelo, né, Sabrina? Mas eu queria falar das duas palavras, na verdade, também. Eu já tenho vivido um processo bem intenso com Deus, assim, da questão de entender as prioridades e a presença e a intimidade com Deus. Mas a palavra do pastor, especificamente, foi muito profunda para mim. Eu compartilhei com eles que eu ouvi 3 vezes e, se pudesse, eu ouviria de novo, porque você pega ali em minutos, ela é curtinha, mas, meu Deus, né? Fez um chacoalhão, né? E naquele domingo, especificamente, eu não consegui vir no culto. E eu fiquei tão sentida de não ter vindo e fui vendo ali o pós, né? O pós-culto. E Deus ressignificando algumas coisas para mim, né? Com relação aos processos, especificamente, né, que eu até compartilhei com o pastor e com a pastora, que a gente fala em processo, em deserto, em fogo, a gente já se desespera, né? Porque vai vir dor, vai vir porrada, vai ser terrível. E, na verdade, não que não vá doer de alguma forma, mas Deus veio me mostrando que a gente precisa ver de outra forma, né? Como algo bom, algo que vai trazer fruto, que vai trazer mudança, né? Porque se você for olhar, ficar do mesmo jeito, o que vai trazer de bom, né? Então, e naquela semana, Deus me levou, me deu uma impressão específica, eu nem sabia o que a pastora ia pregar, e eu compartilhei com a nossa rede de líderes, eu falei, Deus está me falando muito forte que nós precisamos ter uma aliança mais profunda, né? Então, eu falei para eles, precisa olhar de outra forma para os processos. A gente fala que vai passar por um processo, já se desespera, já fala para todo mundo, nossa, estou num processo muito difícil. É difícil. Mas eu acredito, e até usei essa figura com eles, eu falei assim, eu acredito que Deus não é um pai que abre uma ferida só para se divertir vendo você estribuchar de dor. Uhum. Não é por isso que ele faz isso. Ele abre aquilo para trazer cura, para nos levar a algum lugar, para ser diferente, né? Não para ficar no mesmo lugar. E eu mesmo, particularmente, vim de uma cultura, de uma forma que eu fui ensinada, religiosa, que, na verdade, o processo é dor, o deserto é dor, tudo é difícil. Né, que a vida cristã é dor, mas, gente, nós estamos falando de Cristo, né, do nosso Salvador, daquele que fez tudo por nós, né. Então, Deus veio ressignificando isso, né, até compartilhei com os pastores um pouco do que Deus falou comigo. E daí, na semana, Deus me deu uma impressão de madrugada e eu compartilhei com os nossos líderes da questão da aliança, de profundidade, da aliança entre nós, da aliança com Deus. E quando a pastora começou a pregar, eles só me olhavam, porque eu vinha à noite, eles falavam assim, você contou para ela? Eu falei, gente, não contei. Era algo que realmente foi de madrugada, aquilo foi muito forte. Coitados, receberam um monte de áudio de madrugada e foram um bom dia daqueles, né? Porque eu nunca gravo, de repente, há 10 áudios meus falando daquilo que Deus estava falando. Então, eu vejo assim que realmente é um tempo onde a gente precisa entender onde Deus está querendo levar a gente e se submeter. Eu estava compartilhando com os pastores que Deus falou para mim assim, que a prensa existe sim, ela é dolorida, mas ela é muito mais dolorida e sacrificiosa, vamos dizer assim, para quem não se submete ao processo. Para quem se submete, ela vai ser dolorida? Vai. Mas Deus me deu uma analogia assim, como se fosse o abraço dele. Então, conforme mais forte ele nos abraça, mais óleo puro sai. Não quer dizer que não é desconfortável, não quer dizer que não dói, mas a gente precisa olhar com outros olhos, né? Que nem a questão de assim, vou ter que ir para o discipulado. Nossa, que difícil. Nossa, que bênção. Que bênção que eu tenho um lugar de segurança, que bota meu pé no chão, que me lança para o meu destino. A gente olhar com outros olhos, porque a vida com Cristo não é para ser assim, tudo difícil, né? Tudo é dificultoso, né? Então, eu acho que, para mim, foi muito forte essas últimas 2 palavras. Tem sido todas, mas essas 2 especificamente foram muito fortes. E eu acredito, sim, nessa aliança tão profunda que Deus quer ter conosco e a gente entre nós, para que, como que a gente vai salgar com sal meia boca, né? Não tem como. Tem que ser um sal puro, né? E você lembra que no domingo, inclusive, eu enfatizei essa questão de como olhar, né? Se pela graça, sim, a ótica da graça ou da religião. Mas se a gente olhar pela ótica da graça, a revelação da aliança ela é tão profunda, a gente consegue ver tão profundamente o amor de Deus e
a forma como ele diz dessa aliança irrevogável, que então a gente vai passar a olhar de um outro ângulo. Sim. Nós vamos honrar e ser leal por amor, por gratidão, e até o que a gente passar, a gente sabe que está passando para realmente, porque Ele nos ama tanto que está nos transformando e nos levando a lugares maiores. Então muda completamente. Nunca mais a gente, eu até usei essa frase, nunca mais vamos fazer as mesmas coisas pelos mesmos motivos, né? E foi muito interessante, porque daí no compartilhar dos nossos líderes ali, discípulos, todos eles falaram que também viam o processo como algo ruim. Eu falei, então, gente, é Deus querendo mudar os nossos olhos para o que Ele está fazendo mesmo. E foi muito interessante, porque foi na quinta ou na sexta, não lembro que dia que foi. Aí no domingo veio essa palavra para completar o do óleo, veio a palavra da aliança de sal. Achei muito forte. Então, como eu falei para eles, então diante disso não vamos deixar a banda passar, porque o avivamento está vindo, ele vai vir, e quem se submeter a essa aliança, esse processo é que vai desfrutar, né? Amém. E eu não quero ficar de fora. Amém. Também não. Quero ir com essa banda. Rafa, O que dizer, né? O que fazer e agora? Dizer quando ele vem. É assim? Mas é igual a Sá falou, não tem como não comentar a construção das duas, né? E foi interessante que não teve uma no meio, né? Então, dá essa oportunidade de a gente trazer tudo isso. Eu tava pensando aqui com meus botões, o que mais Deus tinha, né? Com azeite e com o sal. E a primeira coisa que me veio foi que os dois são constantes. Eles não têm um prazo de validade. Você pode deixar aberto que não vai pousar mosca, não vai, até onde eu sei, né? Meus vastos conhecimentos gastronômicos. Mas ele não apodrece, não estraga, não acontece nada. Ele é constante, só que em algo que é importante. E eu tô pensando sobre minha vida. O que eu preciso ser constante diante das situações, né? Igual o Vitor falou, a próxima crise vai vir. Você vai ser o mesmo ou você vai estar diferente? E é engraçado que aconteceu com a gente, né, aqui em Curitiba especificamente. A gente teve lá o isolamento mais intenso, que as igrejas foram fechadas, daí a gente teve um alívio, né, pôde voltar. E agora voltamos para o mesmo lugar, só que nós não somos mais o mesmo. A gente já tem agora estrutura, né, fisicamente falando, né? Já sabemos como lidar, já sabemos que tem que usar máscara, álcool em gel e toda essa construção. E a gente sabe que é importante, precisa manter, mas isso aqui a gente é maleável, a gente consegue coordenar. E aí a outra coisa que me veio foi a construção de vir do azeite para o sal, né? Do azeite é uma azeitona que ela precisa ser espremida para sair o óleo, que é algo puro, né? Até a questão do abraço, a Sá comentou alguma coisa e foi muito forte. Falei, Deus, ok, então o processo ele dói, mas ele vai sair algo bom depois, que vai, por exemplo, vai ser o combustível para poder queimar. E eu estava vendo aqui agora, enquanto vocês comentavam, o que era um sal insípido. O sal insípido nada mais é do que o sal, pelo que eu entendi, que não passou pelo fogo. Um sal refinado. Que dá um sal insípido, qualquer um pode ser um sal insípido hoje em dia. E não vai fazer diferença, você está lá ou não está lá, pouco importa, digamos assim. Mas é quando passa pelo fogo, por todo aquele processo novamente, igual do azeite, só que agora o processo é diferente. Porque eu preciso do azeite, do fogo que o azeite gerou para poder queimar o sal. E aí eu vou gerar um sal que realmente dá gosto, dá sabor, traz a cura, né, evita infecções, evita coisas piores. Então veio todas essas coisas, esses aglomerados que vieram vindo agora. Assim. glória a Deus, que bênção. Profundo, né? Tão profundo. Fala, Vitor. Microfone, André. Oi. Não, duas coisas também que eu lembrei, esqueci de falar. Primeiro, essa questão de que tudo isso que a gente está vivendo está trazendo algo novo espiritualmente, né? E por isso até que durante a pregação do pastor, Deus me deu esse chacoalhão, porque é uma coisa que eu estava conversando com a Kelly até esses dias. Cara, quando isso tudo passar e a gente voltar para a igreja, talvez, se a gente não manter a mesma página, a gente vai entrar e vai falar, peraí, tá errado, porque quando a gente saiu não estava assim, não era assim. Gente, eu vivi para ver terminar um louvor, o pastor chorando e a pastora plena. Eu nunca imaginei que ia viver isso. E das duas pregações, né, desses dois assuntos, depende de mim. O pastor não pode fazer por mim, a Kelly não pode fazer por mim. Eu tenho que correr atrás de deixar Deus me espremer e virar o azeite. E eu tenho que correr atrás de ser sal, de passar por essa purificação, né? Então, no fim disso tudo, eu não vou poder chegar aqui na igreja, sei lá daqui quanto tempo, né? Mas falar, poxa, mas por que o pessoal está nessa pegada? Por que está tudo diferente? Eu não quero ficar para trás, como a Sá falou. Eu não quero ser aquele que vai chegar aqui e vai tomar um choque porque não acompanhou a banda. Então, se você aí que está ouvindo e numa dessas também estava nessa zona de conforto que eu estava,
talvez chegou a hora de dar a cara a tapa e chacoalhar a estrutura, porque não vai ser igual, realmente não vai ser igual. É verdade. É uma outra realidade que Deus está nos dando a oportunidade de viver. E vamos junto, Deus não quer que ninguém fique para trás. Ninguém, em nome de Jesus. Eu quero falar de mim, né, do que foi esse processo aí todo. E tanto do ponto de vista da palavra do azeite, como da palavra do sal, a questão da prensa e do fogo foi o que realmente pegou mais o meu coração, né? E tô de novo. E eu tenho falado, como foi dito até aqui, né, da importância da gente realmente desfrutar desse tempo como Deus quer que nós desfrutemos, né? Viver esse tempo como Deus quer que vivamos, aprender nesse tempo o que Deus quer que aprendamos. E realmente é uma das preocupações que tem permeado o meu coração, né? Então Deus deu a palavra do azeite e nesse sábado, quando chegou o decreto da prefeitura, eu fiquei desbaratinado, assim, eu fiquei mal. Foi sábado, né? E daí eu lembro que eu tinha que sair para comprar um refrigerante, mais uns 2 produtos lá para casa, para a gente no final da tarde comer junto, né? Eu saí, da hora que eu saí com o carro, o tanque estava na reserva, eu falei assim, eu vou primeiro no posto, porque no domingo, para não ter que abastecer antes do culto e tal, vou primeiro no posto para abastecer. Daí eu abasteci, e depois de abastecer, eu fui para onde? Para casa. E a hora que eu estava passando debaixo do portão, então, o vizinho até estava lá, meu Deus, eu não comprei o que eu saí para comprar. Perplexo, né? E daí eu voltei, desbaratinado. Daí eu voltei, fui para o lugar, né, para o armazém lá que eu ia comprar, as 3 coisas. Daí, quando voltei do armazém, chegando em casa, das 3 eu trouxe 2. Entrando em casa, deu o Lucas que ia ajudar a preparar, deu, pai, está faltando um dos produtos aqui que... Eu falei, não vou sair a terceira vez. Não vou sair a terceira vez, né? A gente tentou pedir pelo iFood, no fim a gente arrumou um jeito lá para não precisar sair, porque eu me neguei a sair a terceira vez. Mas eu vi que eu fiquei realmente desnorteado com a situação. Aí, domingo, nós viemos para o culto, e eu, assim, eu tenho aquela tendência de achar que eu estou disfarçando, sabe? Achar que... Porque, assim... o meu conceito, a pastora Ana, pegando os nossos 2 exemplos aqui, né? A pastora Ana, como se mostra mais a personalidade, então quando está mal, fica mais evidente também, né? Agora, eu sempre tive o conceito assim, se eu estou mal, vai ser mais difícil de ser percebido, porque também não me mostro muito, né? Mas não era o caso dos últimos domingos, dos últimos tempos e tudo mais. E a Ana Paula estava pregando e eu ali, né, lidando ainda com as situações. E eu falei assim, mas eu preciso demonstrar que está tudo bem, né? Mas não estava bem. No fim, eu vivi os 2 cultos sem estar inteiro aqui, né? E eu sei que é importante para mim estar inteiro, primeiramente para eu receber quando eu não prego, e segundo, para eu também, como líder desta casa, tem a questão da legalidade também, da importância para aquele que queria ministrar, que no caso era minha esposa. Eu não poderia deixar ela desprotegida, e foi em alguma intensidade, ali não fui totalmente inteiro, né, desprotegida nesse domingo, né? Então me perdoe por isso publicamente, amor. Nossa, perdão, viu, pessoal? Só que daí a gente tinha trazido a pastora Isa conosco para cá, porque o Jeff não podia vir e tal, eu fui levá-la, depois a gente acabou ficando um pouquinho juntos, e num determinado inteirinho da conversa, ela me solta, Mar, você está preocupado, né? Daí eu falei, tô.
Não, porque Eu não tinha conversado com ela, que fique bem claro. você está meio preocupado. Daí ela falou assim, estou me expondo, hein, gente? Ela falou assim, não, porque ela falou de boa, estava bem tranquilo com a liberdade que a gente tem, né? Não, porque também a importância, né, da legalidade sobre você, e quando você não está bem, a gente percebe que as coisas também não acontecem da forma como poderiam acontecer. Eu falei assim, quando que eu estou discipulado, querido? Para a gente deixar redonda essa conversa. Mas eu percebi que ficou evidente na Paula, ela capta na hora, né? Sabe muito bem pela aliança que temos e a intimidade. Aliança de sal. Aliança de sal. Mas aquilo me deixou... daí eu falei assim, agora você vai arrumar uma DR comigo, até que sabe Deus que horas, né? Porque depois disso eu vou para casa e as situações... Mas eu fui rápido em já pedir perdão por não estar inteiro, né? Foi tranquilo o processo. Mas ali para segunda, para terça que eu me recobrei. E eu não fiquei mal porque tiraram o doce das mãos da criança. Não fiquei mal porque eu não posso ter vocês aqui só no culto de domingo à noite pela importância que também é de vocês estarem aqui. Isso não era motivo para tanto. Eu não fiquei mal porque o Greca foi mal e ele cortou o barato das igrejas, e esse político tal, isso aqui. Eu não fiquei mal por isso. Até contei para minha terapeuta essa semana isso. Eu fiquei mal porque eu me identifiquei com a sociedade. Veio uma identificação como sociedade curitibana de que a gente foi reprovado. Eu fiquei mal por isso. A gente foi reprovado, por isso teve que voltar ao estágio original. Então Deus inclusive me trouxe um texto de Gálatas, quando ele diz, não use da liberdade para dar vazão à carne. Né? Então, a gente saiu de um isolamento total para um nível de oportunidade, de convívio, só de isolamento para distanciamento. Né? Foi, né? Como igreja. Foi um nível de liberdade maior. As pessoas na sociedade tiveram um nível de liberdade maior. Mas eu me identifiquei, eu fiquei com uma dor como se a gente, como sociedade, a gente tivesse sido reprovado. A gente deu vazão à carne, logo o vírus se espalhou. Então, assim, o meu pensamento, eu quero deixar claro para vocês, talvez alguns não concordem comigo, é que a prefeitura tinha sim que tomar uma atitude em relação a isso. Ela tinha sim. Seja fechando igreja, fechando shopping, fechando isso, fechando aquilo, diminuindo o tempo, ela tinha que tomar uma atitude. E eu, numa posição de liderança como a dela, como a da prefeitura, do prefeito, teria que tomar uma atitude, não poderia ser omisso a isso. Então, só para a gente ter noção, né, foi de 20 casos por dia para 60, 70 por dia, ou seja, triplicou o número teve um de dia que deu infecção por uma dia. mudança ali, eu acho que mais de 400 casos. De um dia para o outro, pelo menos que identificaram, não sei se não tinha identificado antes. Mas só assim... para deixar claro que quando você diz a sociedade, é a sociedade em geral, né? Porque a nossa igreja, glória a Deus, todos se comportaram muito bem. A gente teve esse... Aqui é o que eu posso ver, né? Uhum. A gente se comportou. Então, a sociedade curitibana, eu estou falando, veio uma identificação como sociedade curitibana, né? E eu fiquei mal para isso. Né? Se via nos ônibus, no Largo da Ordem, os lugares que... A gente sabe que houve excessos, houve irresponsabilidade, deram vazão à carne, foram desobedientes. Fato é isso que aconteceu. E eu fiquei mal com isso. Só que o problema de eu ter ficado mal me identificando, a questão de eu ter ficado mal me identificando com a sociedade, não é o problema. Eu vejo na história bíblica, muitas vezes, Deus dando oportunidade para homens de Deus, profetas, se identificarem com o pecado da nação, e isso faz parte do processo. O problema é como nos 3 primeiros dias eu reagi com isso. Inclusive, domingo à noite, eu não falei daquilo que eu estava sentindo, só dei o anúncio do que iria acontecer, que a gente não iria mais poder estar presencial, porque eu me senti inapto para falar, desnudar realmente meu coração, porque poderia sair de forma errada, poderia sair
com dor, poderia sair com fel, Contaminação. né, com contaminação, eu poderia ferir alguém que não tinha culpa nenhuma, né? Então eu estou falando para vocês de um processo que eu vivi de sábado para cá. Estou falando desse. Poderia contar inúmeros outros processos, talvez muito mais intensos, mas estou falando para vocês do processo, que tem a ver com a prensa e tem a ver com o fogo, né? Agora, aonde que eu vejo que eu me perdi nesse processo para que esses 3 dias se tornassem 3 dias? Sendo que, na minha visão, eles não precisariam se tornar 3 dias com essa coisa desconfortável, sem eu estar inteiro domingo, sem, de repente, eu participar da forma como poderia participar, sem eu, né, fazer de forma assertiva aquilo que eu poderia fazer com o sentimento que Deus me trouxe. Está no fato de eu não ter me submetido, é isso que a Sabrina falou aqui, a questão do quebrantamento e da humilhação a partir do que foi identificado, para que não comprometa o resto das coisas que estão pela frente por causa disso. Então, quando ela falou que de a gente ir para os braços do Pai e o Pai nos abraçar para que o óleo saia, eu vejo que foi isso que aconteceu com Jesus no Getsemane. Ele estava com o Pai, né? Estava prevendo o que viria a acontecer, mas o Pai estava ali, um anjo confortava, ele estava num lugar de quebrantamento, ele estava num lugar de humilhação. E o problema é quando a gente pega as nossas fraquezas e tenta viver com elas sem ir para um lugar de quebrantamento e humilhação. E eu vejo que dentro dessa palavra do sal do fogo refinando o sal, da prensa espremendo para que saia o óleo, é a gente realmente se submeter, porque vai ser menos complicado, menos doloroso, mais tranquilo, porque a gente não vai deixar de sentir a presença de Deus nesse processo. Não vai deixar de sentir a presença dos anjos nesse processo, como Jesus. Não vai deixar de sentir a presença de Deus, de Deus nesse tempo, para que realmente a gente passe de forma assertiva, consiga viver esse momento da forma como ele pode ser vivido, né? Então, depois disso, né, de segunda para terça ali, eu fui para Deus para o quê? Continuo tendo o mesmo pensamento. Esse é o meu pensamento, que a gente foi reprovado como sociedade curitibana. Por isso tivemos que retroceder. Então, olha aqui, eu não acho que a liberação lá atrás foi antes do tempo. Eu não acho. Eu acho e penso que era tempo e a gente não soube lidar com a liberdade que nos foi dada. Como sociedade, eu estou falando, sem julgar ninguém, né? Como igreja, a gente tentou fazer tudo da forma mais perfeita possível, e eu acho que a gente cumpriu isso. Agora, tantas outras que de repente não fizeram, né? Outras instituições, outros segmentos que não fizeram, né? Como foi o comportamento individualizado nosso fora desse contexto também, aí é uma responsabilidade de cada um. Então, assim, o que a gente vai fazer com isso? Né? Então, falando de mim, eu vejo que eu precisava ter ido para um nível de quebrantamento, humilhação, para não permitir que aquilo me deixasse mal, ao ponto de comprometer meu relacionamento com Deus, no sentido de desfrutar tudo aquilo que Ele tinha para mim, de comprometer em algum nível aquilo que Deus poderia fazer também, numa intensidade ainda maior do que já fez tanta coisa domingo, né? É isso que é interessante, porque Deus não deixou de fazer, não foi nada ruim, mas a questão é que muitas vezes a gente deixa de usufruir coisas maiores e melhores. E quando a Sabrina já comentou comigo antes mesmo aqui da célula, sobre essa questão do abraço, que você também citou, eu me recordei da visão que eu tive naquela época, quando nós tivemos um tempo sabático nosso. E Deus falava comigo, né, de algumas coisas que Ele ia precisar que a gente passasse por alguns processos de coisas que nós não estávamos vendo e que nós precisávamos ser ainda transformados naquilo. E éramos cegos e nós mesmos estávamos pedindo a Deus para ver. Aí Deus me deu uma visão, achei muito interessante. Ele nos preparou. A visão era o seguinte, sabe aqueles, eu não sei se vocês, hoje em dia não deve ter muito mais, que o carro passa, mas no seu nome, que o nome passa por aquela, como se fosse uma bucha assim, gigante, né, que rotativa, o carro vai passando por baixo assim.
ou ela é lateral ou ela é bem tem em cima frontal, também. né? E aí Deus me mostrava como se fosse aquela cena, e nós, no caso, sujo de petróleo, algo que gruda muito na pele, e Deus mostrava assim, eu vou passar vocês por esse lugar para limpá-los. Só que ele me mostrava a cena, ele segurando a gente, abraçado assim, aonde dava, né, para o resto passar ali por aquela ducha. E ele falava para mim, então não tenha medo. Pode até doer, pode ser desconfortável, mas o pai está aqui. Sabe quando a gente vai segurar para dar vacininha na criança? Põe no colo. É terrível aquele momento, né? Parece que dói na gente. Mas a gente segura, aperta ali, sabe que está doendo, mas é para que ela seja curada, ou que ela não tenha uma doença. E a gente, naquele abraço, a gente está dizendo, é preciso passar por esse momento, mas eu estou aqui com você. E eu lembro que aquilo foi tão significativo, né, amor? Nós suportamos o processo, e o fruto disso é viver tudo que a gente está vivendo hoje. E hoje, quando eu falo isso, é tão natural, a gente saber que as coisas vão vir, o dia a dia, a vida como ela é, né? As circunstâncias, e que tudo isso, se a gente tiver essa consciência de que pode ser nos braços do Pai se a gente deixar, porque é isso que Ele quer que seja. Então nós vamos olhar com um olhar diferente, e o resultado final vai acontecer, mais rápido, inclusive. É verdade. Então, a minha visão é que nós temos a oportunidade agora, novamente, de um recomeço, e que realmente aproveitemos essa oportunidade para avançarmos, porque tem a possibilidade de retroceder, gente, mais do que isso, né? A gente sabe que um lockdown pode acontecer, né? Então, isso é pior do que o que nós estamos vivendo hoje na versão laranja, aí, né, que é o que está agora. Então, é a gente realmente aprender com isso. E o que eu deveria ter feito com o sentimento? Ido para Deus, porque é isso que os profetas faziam. Ia para Deus, se identificavam, se arrependiam. Foi isso que eu fiz 3 dias depois. Poderia ter feito antes, né? E às vezes a gente permite isso, ao invés de submeter, porque Deus estava dando uma oportunidade realmente de identificação. Porque eu sabia que como igreja, pelo menos aqui, estrutura, a gente estava fazendo o que era correto. Eu não fiquei com raiva daquele outro especificamente. Foi uma coisa generalizada. E eu entendo que a igreja tem que se identificar. Isso é responsabilidade nossa. Então, se Curitiba entrou para a versão laranja, é minha responsabilidade. É minha, Marcelo. É minha, Comunidade Cristã AME. Também é minha, né? Nós temos uma responsabilidade, seja na intercessão, seja na identificação, é nossa responsabilidade. E eu acho que é muito importante na questão da obediência, porque volta na aliança de sal. Como nós falamos, como nós vamos salgar uma geração se nós não tivermos esse nível da revelação do que é essa aliança de sal, de um compromisso de lealdade, de honra. Então, se está sendo falado a nós, nos ensinado, nos trazido normas, é para obedecermos, né? E às vezes a gente questiona tanto ou cumpre as normas quando estamos sendo vistos e não cumprimos quando não estamos sendo vistos. Isso não é aliança de sal. Aliança de sal é um lugar de honra, onde o nosso caráter é inquestionável. E eu creio que nós podemos crescer muito nesse tempo, nesse amadurecimento. Então, deixa Deus levar cada vez mais a essa revelação. É o que eu também tenho buscado, né? Onde mais, Senhor, eu posso avançar nessa aliança de sal contigo, consequentemente com a sociedade, de tal forma que realmente a gente, como igreja, possa impactar de forma prática a nossa sociedade. Né? Então, gente, o que eu vejo que a gente pode ser prático nisso? Tirando o que Deus me tratou, agora pensando naquilo que a gente pode fazer. A gente tem uma responsabilidade de obedecer às leis. Então, aquilo que está dentro da lei, eu posso ir no mercado, a lei permite? Posso. De que forma? Só um da família e com máscara? É desse jeito. Se eu for com 2, né, se isso estiver na lei ou no mercado, a gente está pecando. Eu posso ir num restaurante e comer? Posso. O restaurante está dentro da lei? O restaurante está colocando distanciamento? O restaurante está isso, não está com... Está dentro da lei? Você não está exposto. Então, assim,
o padrão é a lei. Ah, a lei é correta? Não interessa se ela é correta, não. A gente precisa seguir, gente. Senão a gente abre um precedente para diálogos infindáveis, inesgotáveis e totalmente improdutíveis. Então, está dentro da lei agora, não pode entrar aqui? Não pode. Podia entrar? Pode entrar, desde que estivesse 2 metros de distância, com máscara, desse jeito. Está dentro da lei. Ah, mas eu não concordo que a igreja deveria ter aberto. Beleza, você tem a opinião de não concordar a respeito disso. Mas você não pode dizer que a pessoa não está dentro da lei. Não pode julgar quem faz por estar dentro da lei. Agora, se você faz algo que está fora da lei, você abriu espaço para o diabo, para as consequências, para se tornar desobediente quanto àquilo que foi imposto para nós como sociedade. Então, a gente precisa se atentar quanto a isso. A gente bateu na tecla bastante a respeito de máscara, a respeito de isolamento e tudo mais. Então, o que eu posso fazer? O que está dentro da lei? Para onde, como, com quem? O que está dentro da lei? Concordo ou não concordo? Gente, eu não concordo com várias coisas. Mas está na lei, então eu preciso cumprir. Senão a gente perde tempo com diálogos improdutíveis e isso não nos leva a nada, só nos desgasta e nos faz retroceder. Então, caminhemos para aquilo que Deus tem para as nossas vidas e aprendamos. O Greca, a secretária da saúde, concorda com tudo que ela falou? Não concordo. Concordo que ela citou as igrejas? Não concordo. Pediu até desculpa já. Não concordo. Mas a lei está aí para ser cumprida, gente. E ponto. O que posso fazer? O que não posso fazer? Nesse segmento, nesse momento, com essa situação, o que eu posso e não posso? Isso. E quando o Marcelo compartilhou comigo, já passamos aí, Júnior, nós estamos empolgados aqui. Quando o Marcelo compartilhou comigo, me veio algo tão forte. Falei, amor, eu acho que isso fala da maturidade que Deus está nos trazendo. Sabe por quê? Porque quando a gente está ainda lidando com a imaturidade, surgiu uma situação, a primeira coisa que a gente faz é projetar a responsabilidade para o externo. A projeção é impressionante, a nossa capacidade de projetar, gente. Agora, quando a gente tem uma situação acontecendo e a primeira coisa que a gente faz não é assumir uma culpa no vitimismo, não. Mas quando a primeira postura que a gente tem é trazer para nós, o que será que eu contribuir para que estivesse acontecendo isso? Imagina no casamento, autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Numa briga, o Marcelo pode estar 90% errado, mas se tiver 10%, eu preciso parar e pensar aonde que foi 10% minha responsabilidade. Para mim, isso é um dos maiores sinais quando a gente realmente está amadurecendo. E a gente vai crescer como sociedade, gente, se a igreja crescer na sua espiritualidade. E começa com a identificação, essa questão de projetar, porque daí você se coloca num lugar de perfeito. Eu não posso, eu tenho responsabilidade com isso também. Né? Posso não ter feito, desobedecido nada, mas eu estou tranquilo. Né? Eu ouço gente, não, fazer o quê? A sociedade aí, eu fiz a minha parte. Beleza, você fez a tua parte, glória a Deus por isso, mas você tem uma responsabilidade, seja na educação dos filhos, seja na conversa com parentes, seja na exposição que você... Nós temos uma responsabilidade, senão a gente não vai chegar a lugar nenhum sem... Isso, acho que é encarar que esse é o tempo da prensa do fogo desse tempo. E é encarar também, isso que o Marcelo está falando, a nossa responsabilidade com a sociedade prática. Quer ver um exemplo muito prático que me veio à cabeça agora? A gente estava dentro das normas e fomos comer num lugar. O garçom que veio estava com a máscara posicionada só na boca, errado. sem no nariz. Aí eu, Senhor, sem justiça própria, em nome de Jesus, né? Porque é algo vencido da minha vida, eu creio, mas não tenho como me calar. Eu sou pastor e eu sou médica, e eu estou vendo uma pessoa usando de forma errada. Então, é minha responsabilidade, eu não tenho que falar para fazer mal para o garçom. Eu tenho que falar porque talvez ele na ignorância não está usando, né? Ninguém ensinou. Aí eu chamei, né, amor? Com bem jeitinho, eu só queria te falar, não sei se você sabe, mas a máscara ela precisa ser colocada assim, porque senão contamina a carne, isso e aquilo, tal. Aí no fim ele era irmão, né? Era crente. Sim. E na hora ali já acertou e tal.
Agora, o que isso que significa? Não é a gente sair comprando briga, mas a gente não pode estar num lugar e não fazer a diferença. Se eu tenho, Deus me dotou de conhecimento, de capacidade e de influência, eu preciso, aonde eu estiver, mesmo que ninguém me conheça, decidir fazer a minha parte. Então, e não dizer, não, isso aqui não é comigo. Isso aí é problema desse restaurante, isso é problema desse garçom. Primeiro que era meu problema, porque eu ia comer aquela carne, né? Mas mesmo que não fosse, era por causa dele, por causa das pessoas, por causa da sociedade. Então, essa questão de que eu estou certo, ou com a minha família está bem, então a gente tem um pensamento aqui só para nós, fala de um egoísmo imaturo, né? E de falta da aliança de sal com a sociedade. Então, esse negócio, mas eu não gosto. Não gosto também, gente. Não gosto de caminhar com máscara, não gosto de... Eu uso máscara não há gosto. anos, Também não gosto gosto. de máscara. Então, assim, tamo junto, eu não gosto. Agora, chega desse papinho, gente, me perdoe, porque agora eu já tô livre daquela carga. Mas chega desse papinho de não gosto, porque não é legal, porque não... Esquece isso, só cumpra a lei, só obedeça a lei, é o que eu preciso. Eu posso estar falhando numa situação ou outra, numa coisa leve ou outra, então eu preciso cumprir a lei. É só trazer cada um para si aquilo que precisa ser feito. Deixa desse papo, não gosta. Não, eu deixo aqui porque no nariz me incomoda, eu fico sem ar. Então assim, gente... Não cabe mais, né? Eu preciso crescer, eu preciso amadurecer, eu preciso avançar e eu quero, em nome de Jesus, ser aprovado. Eu quero ser aprovado. Nós precisamos ser aprovados, gente. E a Deus questão está não é nos ser dando perfeito, oportunidade né, para ser aprovado. A questão não é ser perfeito e nunca a gente vai ter algum erro ou alguma coisa. Não, mas é não ficar fazendo vistas grossas para aquilo que tão exaustivamente Deus já tem mostrado. Nós precisamos ter... a Bíblia fala que o povo de Israel tinha uma obstinação, um coração obstinado. Esses dias que eu li sobre isso, também entrei num quebrantamento de choro, falei, me perdoa, trouxe para mim, em coisas que eu já vi Deus me falando e que eu estava ali obstinada em fazer, simplesmente fazer. E às vezes a gente nem vê e acha, não, o outro que é rebelde, eu não. Mas quantas vezes o meu coração está obstinado em fazer algo que Deus já me disse quantas vezes? Basta eu fazer. Simples assim, né? E só para lembrar o versículo que fala, obediência eu quero e não sacrifício. Ou seja, para Deus é mais importante obedecer do que cultos religiosos, do que sacrifícios religiosos, se ele estiver vazio de obediência. Então, longe de mim falar que eu fui perfeito nesses 90 dias, gente. Longe de mim. Mas uma coisa eu tenho feito, tentado ao máximo me empenhar para isso e não viver numa vida alienada, e eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente quer o fogo de Deus? Quer. O fogo vem sobre a oferta no altar. Sabe qual que é o problema da oferta hoje em dia? É que ela é viva. E o problema de uma oferta viva é que ela pula do altar. E aí o fogo não desce, logo não purifica e não faz aquilo que ele precisa fazer. E aí a gente tem que voltar para o momento que nós tenhamos a oportunidade de novo de vir para o altar, para a oferta, para ser oferta. Agora eu falei algo para o Marcelo. Vocês lembram que a gente falou da palavra do Danduque, de que o avivamento virá se nós realmente ouvirmos o que Deus está falando nesse tempo, né? Então eu falei para o Marcelo, ok, realmente é triste, mas uma coisa eu sei, foi a sua própria oração, né, amor? Eu não quero sair desse tempo sem que a gente tenha vivido. Então, glória a Deus, estamos tendo uma segunda chance, estamos tendo uma nova oportunidade para que realmente a gente saia com a convicção que se cumpriu o que podia ser gerado nesse tempo em nós, de óleo e de sal. Né? Amém. Júnior, tá tudo bem aí? Você ficou no cantinho hoje da cadeirinha da disciplina. Aí. Só acompanhando e ouvindo. Eu tinha também anotado algumas coisas, mas eu acho que o que Deus me trouxe muito forte relacionado a essas duas palavras é que a diferença entre o abraço e a prensa é como você está enxergando o que você está recebendo. Então, se você está enxergando como prensa, vai doer. Se você enxergar como abraço, você vai entender que é um cuidado e um carinho. Eu falei na última reunião do Louvor, com o pessoal do Louvor, uma frase que me marcou muito. Se está doendo, então cresce. E é a maturidade que faz a gente enxergar algo que não como castigo, mas como cuidado, né?
Então é isso que Deus tem trazido aí relacionado a essas palavras para mim. Então vamos para os compartilhares da galera. O Rodrigo da célula do Murilo e da Marcela, ele compartilhou que o que pegou bastante para ele foi a parte do sal no cordão umbilical, né, que a pastora comentou. E ele falou que hoje ele entende que muitas áreas da vida dele ele carrega por causa de herança dos pais, mas ele jogava muito sempre a desculpa e a responsabilidade para os pais, para o pai e para a mãe. E hoje ele entende que esse sal ele realmente quebra toda essa maldição, ele faz com que tudo aquilo que realmente veio de geração em geração possa ser quebrado, possa ser sanado e não jogar mais a responsabilidade para os pais, né? Porque realmente a responsabilidade é dele agora para que isso não se perpetue. Então foi isso que ficou marcado para ele. A Fervoso, que ela fez uma pesquisa, pastor, eu vou falar contigo porque ela foi pesquisar essa questão de azeite e sal junto, né? E ela pesquisou, ela descobriu o seguinte, que a combinação dos dois elementos é um poderoso remédio de cura por alguns motivos. E aí ela descreveu aqui, o azeite ele é anti-inflamatório e tem propriedades para funcionamento do organismo. E o sal é um regulador do organismo em várias áreas. E do azeite, ela resumiu aqui, né? Do azeite a gente extrai a cura, do sal que a gente recebe, a gente se renova. Então ela ficou nesse manto durante essa semana, ela compartilhou aqui. A Kelly, da célula do Roberto da Simone, também compartilhou uma experiência que ela teve no domingo durante o culto, quando a pastora pediu para a gente levantar e orar, né, pela questão de, realmente de o sal vir sobre nós. Ela começou a falar para Deus salpicar sal nela. E ela falou que ela sentiu uma pedra de sal na boca dela. O detalhe é que ela estava com chicletes na boca. Então ela entendeu que realmente, naquele momento, Deus estava mostrando para ela que o sal estava sobre a vida dela. Glória a Deus, Kelly. O Gabriel, da Kemi, também está compartilhando aqui que a situação que mais foi significativa foi a questão de maturidade. Ele vê que eu estava lendo de outra célula. Ele entendeu aqui da gente voltar a se enxergar em quem nós somos em Deus. Nos colocar no lugar de filhos e entender que nós já somos o sal e o nosso propósito é só espalhar esse sal, porque quem dá o sabor é Deus. E o mundo precisa desse sal que nós representamos, né? O Felipe Bittencourt também compartilhou aqui algo que ele sentiu muito forte, né? Os cientistas estão buscando freneticamente uma solução salina para curar a doença, o Covid no caso, né? E Deus nos lembra que nós somos o sal do mundo. Isso quer dizer que nós somos a cura. E mesmo quando não somos a cura, Ele lembra da aliança de sal com Cristo, que é a cura. Então Ele está trazendo isso mesmo, né? Da gente poder realmente se posicionar como povo de Deus, relacionado agora especificamente a tudo isso que a gente está vivendo, né? E a Rafa da célula do Gabriel e da Kemi também está compartilhando aqui. Ela falou que ela recebeu uma palavra e ela identificou nela atitudes de sal, mas sal grosso. E essa semana, depois de passar pelo fogo, ela sentiu sendo um sal refinado. E aí ela trouxe uma comparação entre o sal e outro, né? Ela falou, a diferença é que o sal grosso ele serve só para salgar a carne e o refinado ele serve para trazer sabor, que é diferente mesmo, né? E então ela falou aqui, precisamos escolher no nosso dia a dia qual sal nós queremos ser, salgar só a nossa carne ou dar sabor para as outras pessoas. É isso aí, agora acabou. Aleluia. O pessoal foi profundo, né? O pessoal foi forte, Brasil. Glória a Deus, gente. Amém? Vamos continuar, né? Vamos prosseguir e fazer valer a pena esse tempo, como de fato Deus quer que o vivamos, né? Eu preciso aprender muito. Se você está comigo, vamos dar as mãos, ou melhor, não as mãos, né? Vamos vamos juntos, distanciados, viver tudo aquilo que Deus tem para nós, porque eu continuo acreditando realmente numa agenda celestial de Deus, que Ele quer derramar sobre nós depois de todo esse tempo, mas sabendo muito bem da necessidade de nós realmente permitirmos Ele fazer em nós tudo aquilo que Ele deseja fazer. E uma coisa que me veio muito ao coração agora, sinto o Espírito Santo falar algo que Ele sempre fala para mim, eu quero falar para você. Eu acredito muito na Igreja de Cristo, na Terra. Amém. E nós temos sido pastores da noiva
na terra porque nós acreditamos. Acreditamos mesmo nisso que pregamos domingo, que há um governo na terra que Deus quer devolver à igreja. Eu acredito muito que nós vamos ser essa igreja, que nós somos essa igreja. E Deus está nos dando a grande oportunidade de nos tornarmos a noiva madura, a virgem sábia, né, que está com a lamparina ali, que está disposta a ser o sal nessa geração. Deus conta comigo e com você, amados. Não vamos nos esconder. Não vamos olhar para tudo isso que foi falado aqui e dizer, não, isso não é para mim, é demais. Realmente, vou sair, vou fugir do altar. Não fuja do altar. Fica aí. Fica com a gente. Vamos junto. Vamos deixar Jesus ser quem Ele é. Vamos deixar Ele nos salgar. E Ele vai nos levar. E sabe, vai ser algo natural. Eu falei isso e eu continuo falando porque eu creio. E eu creio tanto que quando foi na segunda, alguém já me chamou pedindo algo sobre Jesus, sobre a palavra. E naquela hora eu olhei para o Marcelo, olha aí, eu vou lá salgar um pouco. Eu vou lá levar o sal. E sabe, eu fiquei pensando, basta a gente estar disponível. As pessoas vão clamar. A Bíblia diz que as pedras clamariam. Essa geração clama pela manifestação dos filhos de Deus. A geração está clamando. A geração está clamando por você. Se levante, acredite. Deus acredita em você. Foi por isso que Ele levantou a igreja. Ele acredita na igreja. Amém. E eu acredito. Porque Deus acredita em mim mesmo com tantas falhas. Eu acredito em você. Eu acredito que você pode, que você é essa igreja. E essa semana no consultório, algumas pessoas foram tão ministradas porque com os desânimos desse tempo de isolamento, talvez estavam perdendo a visão de quem era. E Deus falava assim para mim, do primeiro ao último que eu atendi naquele dia, diga, eu acredito em você. Eu acredito em você. Você tem uma força. Diga o fraco, eu sou forte. Aleluia. E eu vim aqui hoje, amados, porque eu disse para mim mesma, quando eu estava ali tão cansada, com algumas coisas na alma, também com as minhas dificuldades de ser humano, diga, o fraco, eu sou forte, porque Ele é forte. Esse é o segredo de viver o Evangelho. Chega de viver religião, amados. É tempo de viver o verdadeiro cristianismo. Ele é em nós, por isso nós somos. Ora, sinarabá. Ora, sinarabá, sim. Deus, em nome de Jesus. Tu estás neste lugar, Deus. Como teus profetas exortavam o povo. Nessa noite, Pai, o Senhor nos exorta com tanto amor, nos levando a nos despertarmos como profetas nessa geração. Queremos corresponder. Ora, sinarabá. Queremos ser o sal, Pai. Toda contaminação religiosa da Igreja de Cristo na terra nesses dias caia por terra. E nós nos identificamos com a nossa sociedade. Sim, Deus. Nos arrependemos por às vezes resistir tanto aos ensinamentos. Sim, Espírito Santo. Nos perdoa, Senhor. Espírito de quebrantamento, batiza. Nos perdoa, Espírito A tua igreja, batiza-nos. Nos perdoa, Espírito Batiza a Santo. nossa sociedade. Sim, Espírito Santo de Deus, nós queremos, ó Pai, nos identificar, Pai. Queremos ver. Nós somos essa sociedade, Pai. Nós somos a sociedade curitibana, Deus. Queremos ver. E nós queremos pedir perdão ao Teu Espírito, ao Senhor, nesta noite, Pai. Por toda obstinação, Senhor. Por toda resistência, Senhor. Por toda alienação, Senhor. Por toda ausência de temor, Senhor.
por toda desobediência. Eu quero te pedir perdão, Senhor. Me perdoa, Pai. Me perdoa, Espírito Santo de Deus. Mas vem redimir, ó Pai. Vem redimir a nossa terra, Pai. Tua palavra fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei, Pai, a sua terra. Curitiba precisa ser sarada, Pai. O Paraná precisa ser sarado, Pai. O Brasil precisa ser sarado, Pai. As nações precisam ser saradas, ó Pai. Sara, Pai, a nossa terra. Nós clamamos, ó Pai. Sara a nossa terra, Pai. Nos deixe atento como igreja, Pai. Não nos permita ficarmos, ó Pai, alienados, cegos, com a nossa mente cauterizada, Pai. Ah, Espírito Santo de Deus. Perdoa, Senhor, Vem sarar a nossa terra, Pai. quando o prazer, quando o desejo de fazer coisas próprias foi maior do que a preocupação com os nossos irmãos. Perdoa, Senhor. Quando tão pouco que precisamos fazer parece ser um preço tão alto. Quando a resiliência é tão pequena para poucas provações. Nos perdoa. Nos perdoa. Nos perdoa, Senhor. E eu clamo agora, Senhor, entra com o teu sal em todas as indústrias farmacêuticas, em todos os testes que estão sendo feitos, Pai. Entra, Senhor. Deus, abaixo toda a corrupção, abaixo todo apenas interesse financeiro ou comercial, e que venha e se levantem homens e mulheres naqueles lugares. E eu creio que existem muitos, sim. Existem muitos homens e mulheres levantados na nossa geração em prol da verdade. Existe muita gente que quer sim fazer o bem para a sociedade. Nós acreditamos nisso porque o Senhor acredita. O Senhor acredita que há muitos cientistas, há muitos médicos, há muitos políticos, há muitos chefes de Estado que são sim, que são fiéis, que estão lá porque têm chamado, porque querem fazer o bem. Nós acreditamos neles e nós dizemos: entra lá, Deus. Tu és o médico dos médicos. Entra com o teu sal onde só o Senhor pode levar. Leva sabedoria, leva conhecimento. Que venha a luz, a cura. Que venha a luz, que nasça o Deus que disse: haja luz, haja luz. O Deus que do nada cria coisas. Vem, Espírito de criatividade, batiza aquelas mentes, aqueles cientistas, aqueles pesquisadores, e venha a luz, venha, a luz, venha, venha a luz. venha, Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós cremos no Deus que cria ainda hoje, cria aonde não existe, cria e usa pessoas que o Senhor tem levantado nessa geração. Obrigada por cada um deles, Pai. Obrigada, porque eu sei que tem muita gente trabalhando de verdade em prol dessa cura. E eu intercedo por cada colega médico, cada enfermeiro, Senhor, cada policial, cada bombeiro, cada pessoa que tem que ficar expostas trabalhando, Senhor. Estão cuidando da nossa sociedade. Nós os abençoamos, honramos e agradecemos por cada um desses, Pai, que tem sido sal nessa geração. Agora, Senhor, eu abençoo a vida da Kelly, porque ela é uma representante aqui, e
eu digo, Senhor, onde ela está, naquele hospital, todos os enfermeiros, aqueles que trabalham com ela, que sejam alcançados agora pelo sal, por o sangue de Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Extrai de mim o mais puro óleo. Não quero viver sem você. Sim, Jesus. Extrai de mim o mais puro óleo. Eu quero queimar por você. Extrai de mim o mais puro óleo. Não quero viver sem você. Extrai de mim o mais puro óleo. Eu quero queimar por você, meu Senhor. Me abrace mais forte, eu quero queimar por você. Me abrace forte, me abrace mais forte, eu quero queimar por você. Me abrace forte, me abrace mais forte, eu quero queimar por você. Me abrace forte, me abrace mais forte, eu quero queimar por você. Me abrace mais forte, eu quero queimar por você, meu Senhor. Sim, Deus, nós queremos queimar por Ti. Meu Senhor. Cantamos isso. Esse é o desejo, Pai. Meu Senhor. Por isso nós queremos Te dar a matéria-prima, Deus. Nós queremos Te dar a matéria-prima, Deus. Nós queremos, ó Pai, permitir que o Senhor faça em nós aquilo que de fato o Senhor quer fazer, Pai. Extrai de mim o mais Vem sobre nós como igreja. puro. Não quero viver sem Vem você. sobre nós como igreja. Vem sobre nós como nação, ó Pai, como Extrai de cidade. mim Vem, Espírito o Santo. mais puro óleo. Eu quero queimar Nós Te amamos, Jesus. você, Nós Te amamos. meu Senhor. Receba nossa adoração, nosso clamor, ó Pai. Ouve o nosso clamor Meu Senhor. nesse dia. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. A partir de agora você pode mandar lá no WhatsApp da igreja a frase "Eu quero". Você que deseja participar conosco da célula da semana que vem. Cada célula o Senhor está nos surpreendendo um nível mais profundo. Glória a Deus por isso. Com certeza que será assim para mais semana que vem, em nome de Jesus. Amém? Vitor e Kelly, obrigado por estar conosco. Muito bom tê-los aqui, viu? Alegria. Obrigado, pastor. Mandar um beijo para as meninas. Não sei se elas estão acordadas ainda. Juju, Alice, estamos na TV. Beijo para nossa célula, pessoal dos Pingados. Amamos todos vocês. Beijo, meninas. Beijo, pingados. gente. Beijo. Sabrina, obrigado. Rafinha, obrigado também. Que benção tê-los aqui.
gente, uma alegria muito grande estar com vocês de novo. Amamos vocês demais, demais, demais. Conectados pelo fogo. Amém. Amamos muito vocês. Cada um de vocês são importantes para nós, são alvos da nossa oração. Estamos conectados por esse fogo e vamos permanecer conectados, não importam as circunstâncias, em nome de Jesus. Acho que o Júnior quer dar tchau também. Ah, é, Júnior? Desculpa, eu estou naqueles momentos. Já estou acostumado. Gente, Deus abençoe. A gente se vê sábado, tem Conectinha às 4, Conecte às 8 da noite no canal YouTube da igreja. Domingo às 10 às 18 nos cultos também. E na quinta-feira que vem a gente está aí. Deus abençoe. Beijo a todos, fiquem Beijo. com Deus e até a próxima conexão. Um abraço.